Recentemente eu publiquei um artigo no Jornal Económico onde falo da próxima correção que vai existir no mercado imobiliário. Eu chamei-lhe até a bomba relógio do mercado imobiliário em Portugal e do crédito à habitação também, que é uma distinção que eu faço. Nesse artigo eu explico que entendo que, em função dos dados que tenho vindo a analisar ultimamente, os mercados em Portugal, como Lisboa e Porto, os grandes mercados em Portugal, estão sobrevalorizados. E entendo que uma correção será absolutamente necessária. Nós não sabemos quando é que ela virá, mas dou 4 indícios muito grandes, nos quais baseio a minha opinião para dizer que há uma bolha imobiliária nos grandes centros de Lisboa e Porto. Este artigo não pretende ser alarmista e eu não pretendo de forma nenhuma ser profeta da desgraça, mas, de facto, em função dos dados que eu vi e que venho a analisar e que venho a olhar com muito cuidado, levam-me a achar que, de facto, existe uma bolha imobiliária em Portugal, nos grandes centros de Lisboa e Porto, e nesse jornal, no artigo económico, eu falei de 4 indícios muito concretos no que diz respeito ao mercado imobiliário, à bolha existente no mercado imobiliário e também ao problema do crédito à habitação. O primeiro indício é, aliás, algo que eu tenho vindo a falar recorrentemente, tanto nos artigos que escrevo para a imprensa como nos relatórios, quem subscreve os relatórios de análise que eu produzi para a Empíricos e que neste momento temos na Europlus. Eu tenho vindo a falar muito desse problema de que, de facto, existe uma sobrevalorização, uma especulação excessiva do mercado e existem vários fatores que têm contribuído para isso. O primeiro fator tem a ver com o alojamento local, que houve essencialmente um boom muito grande de alojamento local em Portugal de um momento para o outro, que trouxe muito investimento a essa atividade, sobrevalorizou o mercado, especialmente em Lisboa e em especial no centro de Lisboa, levou a uma especulação terrível. O segundo fator tem naturalmente a ver com os programas de vistos gold. Houve muito investimento estrangeiro a adquirir imóveis de mais de 500 mil euros ou de 500 mil euros e esses imóveis concentram-se essencialmente em Lisboa e Porto e, portanto, foi outro fator que levou de facto a essa sobrevalorização e especulação excessiva no mercado. E os últimos 2 fatores têm a ver com o excesso de crédito à habitação, e eu já vou dissecar um bocadinho mais esse problema, mas essencialmente o facto da banca ter voltado a abrir a torneira do crédito à habitação muito abruptamente, na minha opinião, e simultaneamente as taxas de juros baixas, em particular a Euribor até hoje negativa, e, portanto, as taxas de juro em créditos à habitação muito baixas, o que também fomentou bastante a contração de crédito à habitação. Aliás, estes 2 últimos fatores levam-me ao segundo indício, que é o excesso de crédito à habitação, e eu já vou dissecar esse facto, até porque o estoque de crédito à habitação, o total de montante emprestado em crédito à habitação tem vindo até a diminuir e, portanto, eu vou fundamentar o porquê de eu achar que há um excesso de crédito à habitação e, simultaneamente, o facto de que a própria banca tem uma exposição demasiado grande, na minha opinião, a crédito à habitação. Ou seja, os bancos em Portugal concedem, acima de tudo, dinheiro para investimento em habitação, em imóveis, em imobiliário. E esse é um problema. Os bancos europeus, os bons bancos europeus e, por exemplo, os bancos canadianos têm uma diversificação muito grande do seu investimento. Em Portugal, eu entendo, é a minha análise, que a banca está muito exposta ao crédito à habitação que concede, portanto, aos seus clientes. Enfim, todos estes indícios podem ser naturalmente muito bem observados no artigo que eu escrevi, que foi um artigo muito grande e com muito extenso, muitos dados concretos, mas acima de tudo aquilo que é importante dizer é que de facto o estoque do crédito à habitação tem vindo de facto a baixar, mas o empréstimo ao consumo tem vindo a aumentar e é importante os analistas entenderem qual é o tipo de crédito ao consumo que está a ser concedido e os fins para os quais está a ser utilizado. E nós podemos ver que há muito crédito ao consumo utilizado para financiar também a aquisição de imobiliário, por exemplo, a parte de capitais próprios que as pessoas têm que colocar na concessão do crédito à habitação, portanto, na compra de um imóvel, porque as medidas que o Banco de Portugal tem vindo
portanto, que aliás lançou a partir do dia 1 de julho, são, na minha opinião, bastante meritórias, têm vindo de facto a travar aquilo que é um crescimento excessivo e uma exposição excessiva da banca e até da população, um excesso de dívida muito conectado ao imobiliário. Essas medidas são ótimas. Por exemplo, a partir do dia 1 de julho passou a ser obrigatório que 20% do montante de crédito fosse aplicado com capitais próprios. No entanto, é importante ver que a banca continua a emprestar dinheiro, crédito ao consumo, que depois é utilizado para financiar imobiliário de forma indireta. O terceiro indício tem a ver com o facto de que a taxa Euribor vai muito provavelmente, quase de certeza absoluta, embora ninguém consiga fazer futurologia e ainda não temos esse dado concreto hoje, que a taxa Euribor vai aumentar muito. Aquilo que vai acontecer, na minha opinião, é que isso vai ser tremendamente refletido nos créditos à habitação hoje em vigor, até porque muitos deles foram contraídos nos últimos 2 anos e é essencialmente no início de um crédito à habitação que o aumento da taxa Euribor para quem faz taxa variável, que é aliás o comum em Portugal, infelizmente nesse sentido, vai de facto fazer-se notar muito porque é no início do crédito à habitação que a taxa de juros mais influencia a prestação. E, portanto, eu entendo que do crédito concedido muito recentemente, nos últimos 2 anos, que foi quando foi concedida a maior parte do crédito desde a última crise de 2008, de facto o aumento da Euribor vai de facto ter um impacto muito grande nesse sentido. E mais do que isso, portanto, a taxa Euribor vai aumentar em função dos estímulos do Banco Central Europeu estarem a acabar. O Banco Central Europeu teve que fomentar o investimento e o desenvolvimento económico na Europa, fomentou de várias formas, incluindo baixando a taxa Euribor. E, de facto, hoje esses estímulos vão acabar rapidamente. A Euribor pode ir para níveis até, se pensarmos num lapso temporal razoável, até 5% a 6%, o que vai ser tremendamente pesado num crédito à habitação. O quarto e último indício tem a ver com o maior ciclo económico de sempre. Nós já estamos, e é importante que nos apercebamos disso e que haja pessoas a trazer este assunto à conversa, nós já estamos no maior ciclo económico de sempre no mundo inteiro. Portanto, o ciclo económico que nós estamos a viver hoje é o mais arrastado. Ele começou por volta de 2019 a aumentar e, portanto, ainda hoje continuamos em crescimento, é já o maior ciclo e, portanto, uma correção é absolutamente necessária. É assim que funciona o mercado, é assim que funciona a economia e a economia funciona por ciclos e depois de uma subida tem que haver uma correção, porque as subidas naturalmente levam à especulação e à sobrevalorização dos ativos. Vai acontecer uma correção, ela é certa, nestes 4 indícios que eu falo extensivamente no Jornal Económico, o link está aqui em baixo para o artigo, poderá haver dados bastante mais concretos sobre este tema. É algo que eu tenho vindo a falar, a bolha imobiliária em Portugal, o excesso de crédito à habitação, o excesso de exposição da própria banca ao crédito à habitação. Nós em Portugal temos exemplos recentes da problemática que isso foi, que não acontece de resto em muitos outros países. Eu tenho vindo a chamar a atenção para estes problemas, dou dados muito concretos no artigo. Se entender por bem, leia e tire as suas próprias conclusões dos factos que eu trago para cima da mesa. Este vídeo surge no contexto do lançamento dos relatórios de análise Europlus, onde eu abordo questões desta natureza com o tipo de informação que lhes estou aqui a passar, dando dados muito concretos sobre aquilo que está a acontecer no mercado e a forma como pode inferir daí, não só chamar a atenção, obviamente, para bolhas imobiliárias e sobrevalorização, mas também como um investidor se pode posicionar no mercado, tirar partido dos dados relevantes que eu lhe dou e, de certa forma, ganhar mais dinheiro com isso, posicionando-se responsavelmente. Já agora, se gostou deste vídeo e deste tema, sou também o autor do livro Investir em Imobiliário do Zero ao Milhão. É um livro onde eu explico como efetivamente ganhar dinheiro e investir em imobiliário, com as técnicas que eu próprio desenvolvi e que eu próprio apliquei ao longo do tempo. Se achar também que será uma leitura interessante, o link para o livro está aqui em baixo na descrição do vídeo.